eleita igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo, a noiva do Cordeiro, comprada pelo sangue do Senhor, vertido naquela cruz. Glória a Deus. Culto dos casais, amada, linda e preciosa igreja, peço que a nossa linda e amada igreja abra a palavra do Senhor, a palavra do Deus vivo, em Êxodo, capítulo 15. Êxodo 15. Glória a Deus, irmãos. Tomando um pouquinho de fôlego aqui, que o violão exige um pouco também. Eita glória. Louvores maravilhosos. Nosso Deus é tão bom e tão maravilhoso, que Ele já inicia com a gente essa noite, ministrando que Ele é a fonte de água a jorrar para as nossas vidas. E nós vamos tratar sobre isso essa noite. Não foi nada combinado, mas é o Espírito Santo do Senhor que vai nos direcionar, que vai falar conosco. Glória a Deus. Êxodo 15, dos versículos de 22 ao versículo 27. Peço a bênção do nosso pastor, que o Senhor nos ore, pastor, que o Senhor leia. Em seguida nos abençoe com oração, meu pastor. Glória a Deus. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés chamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e de teres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas, ou junto das águas. Bendito sejas, Senhor Deus vivo, todo-poderoso, pelo privilégio que nos concede de aqui nos reunirmos e congregados em teu nome, buscarmos a tua presença, Pai. E tu, no nosso meio, és a referência maior do amor que temos de uns para com os outros. Já tivemos os 5 minutos de oração, uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e agora também capacita-nos para que possamos, Senhor, recepcionar essa palavra tremenda já colocada no coração do teu servo, Anderson Vecchioni, nosso ministro, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo, que com certeza nos falará acerca daquilo que já colocaste em seu coração. Desde já ti louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, preciosos irmãos e irmãs, amada, linda e preciosa igreja do Senhor, culto dos casais, corações circuncidados, unidos e confiantes, corações circuncidados para o Senhor, corações unidos como casal, corações confiantes, como todos, servos, servas do Senhor, não só no casal, na vida do casal, hoje é culto dos casais, mas na vida de cada um dos irmãos. A palavra do Senhor nos ensina que nós seremos conhecidos pelo amor que nós tivermos de um para com os outros. Isso revela a unidade, isso revela o quão uma igreja, o quão um ministério está caminhando na presença do Senhor, de acordo com seus princípios, seus preceitos. Irmãos, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, o sentimento que o Senhor me deu para ministrar, iniciei um estudo no devocional, no livro de Êxodo, e o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor começa a falar com as nossas vidas através das pregações,
trouxe aquela palavra maravilhosa através da vida da presbítera Andresa, e como a gente que vai buscando, a gente que vai caminhando na presença do Senhor, como a gente se sente confirmado com palavras que são ministradas através da vida do pastor, através da vida dos irmãos, e cada vez mais a gente vai se sentindo no caminho com o Senhor, cada vez mais a gente vai se sentindo no caminho certo, porque na vida do vaso de barro, na vida do pregador, na vida daquele que está buscando o Senhor, sempre vem os questionamentos: Senhor, será que é isso mesmo? E aí o Senhor vai trazendo as confirmações, o Senhor vai trazendo sua palavra, e a gente vai se sentindo confirmado por Deus, de saber, de ter a paz no nosso coração para trazer essa palavra para a igreja, para trazer essa palavra para as nossas vidas. E nessa busca, irmãos, para ministrar essa palavra, estudando o livro de Êxodo, o Senhor falou muito ao meu coração quando eu tomei conhecimento dessa questão, de quando o povo de Israel, caminhando 3 dias no deserto, teve sede, e de repente eles chegaram à fonte das águas, águas de Mara, e eles beberam daquela água, mas eles puderam perceber que aquela água era amarga, por isso chamou-se Mara. E ali o povo murmurou contra Moisés, o povo murmurou contra a liderança, o povo reclamou, o povo expôs aquilo que estava no seu coração ainda. Moisés, como liderança, como aquele que é enviado por Deus para cumprir o propósito de Deus na vida do seu povo, Moisés clamou ao Senhor, o Senhor lhe deu a instrução, o Senhor lhe revelou, lhe mostrou que ele deveria cortar a árvore, lançar sobre a água, e a água passou a ser saudável, a água passou a ser doce, né, meu pastor? Eu queria usar um outro termo, água, enfim, não é a questão agora. Mas, irmãos, aonde o Senhor quer nos trazer essa noite? Aonde o Senhor quer falar conosco esta noite? Meus amados irmãos, se nós pararmos para analisar o contexto, nós vamos entender que houve todo um processo para a retirada do povo de Israel, do povo do Senhor, do povo do Deus vivo, do meio do Egito. Teve todo um processo, teve todo um contexto, teve toda uma experiência do povo. O povo experimentou, o povo viu, o povo pôde vislumbrar todas as maravilhas, o povo pôde contemplar tudo o que aconteceu com o povo do Egito, todas as pragas que o Senhor permitiu, a forma maravilhosa como o Senhor permitiu a fuga do povo, a saída do povo, o êxodo do povo de Israel de dentro do Egito, como o Senhor operou maravilhosamente protegendo o povo. A palavra do Senhor nos diz que durante o dia, ele ia como uma coluna de fumaça para proteger o povo, e à noite como uma coluna de fogo. E o Senhor engendrou estratégias para que o povo pudesse avançar mais rápido, e o exército inimigo se atrasasse, e depois o Senhor permitiu que o povo parasse um pouco para que o exército inimigo pensasse que o povo estava perdido, que o povo estava sem rumo, mas tudo era uma estratégia de Deus para que o Senhor glorificasse o nome dele em meio a toda aquela situação. E meditando sobre isso, irmãos, a gente começa a trazer toda essa questão, todo esse contexto para a nossa vida, para o nosso cotidiano, situações que se levantam, situações que ocorrem, e o Senhor ministrou ao meu coração para que nós não venhamos a enxergar os problemas como grandes montes a serem vencidos, mas se nós pararmos para enxergar os problemas como apenas questões a serem resolvidas, o contexto, o ponto de vista muda. Quando eu paro de exaltar os meus problemas, quando eu paro de superlativar meus problemas, quando eu paro de superdimensionar os meus problemas e enxergo os meus problemas como questões que precisam ser resolvidas, são apenas questões que precisam ser resolvidas, e eu passo a ter o foco, eu passo a ter a mira do meu coração a buscar o reino do Senhor, e eu passo a ter o foco no meu coração como um entendimento de tudo aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Por que o Senhor me resgatou? Por que o Senhor me tirou do Egito? Por que o Senhor me trouxe para a sua presença? O que o Senhor ainda tem para a minha vida?
o que será necessário eu passar, o que será necessário eu atravessar, mas eu sei que no final dessa caminhada existe o objetivo de Deus para a minha vida. No final dessa caminhada, ou pelo menos no final desse trajeto, desse percurso, no final desse contexto, existe algo que o Senhor tem preparado para mim. E a gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. A gente começa a ajustar o prisma da nossa visão. A gente começa a ajustar o foco, começa a regular a lente, começa a regular a visão que nós temos do Senhor para a nossa vida. E a gente passa a enxergar os problemas como coisas corriqueiras que são necessárias a serem vencidas, que são necessárias a serem resolvidas, mas que o foco da nossa vida é estar na presença do Senhor, que o foco da nossa vida é buscar o Senhor, que o foco da nossa vida é entender que nós fomos resgatados, que o foco da nossa vida é saber que um dia nós estávamos andando errantes, desgarrados, nós caminhávamos para a morte eterna, mas aprove ao Senhor nos dar o seu Espírito Santo, aprove ao Senhor nos trazer o seu Espírito Santo para falar conosco, para nos resgatar. E aí, de posse de todo esse entendimento, irmãos, a gente começa a compreender que quando o Senhor nos diz na sua palavra que Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida com abundância, a gente começa a entender que a vida com abundância é caminhar com Deus. A gente começa a entender que não importa eu resolver todos os meus problemas hoje, se eu posso ser arrebatado amanhã. O que adianta, a palavra do Senhor nos diz, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Da mesma forma, beleza, tudo bem, alcançar as bênçãos é bom, irmãos, é maravilhoso, o conforto é bom, alcançar a condição boa é bom, ter conforto, ter condições, isso é maravilhoso, são bênçãos de Deus, mas a questão é não fazer disso o foco, porque se isso for o foco da minha vida, eu alcanço hoje, e amanhã, qual vai ser o foco da minha vida? Aí que eu vou me lembrar de buscar o Senhor. Então todas essas reflexões vieram, todas essas reflexões começaram a fazer sentido no meu coração. Senhor, te buscar é o foco da minha vida. É saber que a qualquer momento nós seremos arrebatados. É saber que a dívida vai ficar, é saber que o carro quebrado vai ficar, é saber que a casa que precisa ser consertada vai ficar, é saber que o meu trabalho que eu ganho milhões de dinheiro vai ficar. Eu digo essas questões, irmãos, porque são questões horizontais. Mas outras situações também, outras situações particulares, outras situações que mexem com a nossa alma, outras situações que envolvem o nosso contexto de vida, vai ficar, meus irmãos, vai ficar. Então, de posse de todo esse contexto, o Senhor falou comigo quando eu cheguei aqui em Êxodo 15, dos versículos de 22 ao 27. Porque, irmãos, tem situações na nossa vida que a gente está lá buscando a resolução dos problemas, e quando parece que algo vai acontecer em nosso favor, quando parece que algo vai dar certo, quando parece que a gente diz assim, poxa, finalmente, agora vai, que a gente chega diante das fontes das águas, as águas são amargas. E aí a gente, meu Deus, de novo essa situação, parece que ia dar tudo certo para mim. Olha aí, as águas são amargas. Poxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Mas aí é que está, irmãos. E aí começou a conjectura santa do Senhor, comecei a conjecturar no Senhor. Senhor, fala comigo, o que eu posso extrair daqui? Irmãos, o povo caminhou 3 dias no deserto. Beleza, tudo bem. Alguns poderiam ter lá no seu cântaro água, nos seus vasilhames, e a água foi acabando. Irmãos, 3 dias no deserto. Quem pôde perceber o calor maravilhoso que foi feito aqui em Manaus nessas últimas 2 semanas, irmãos? Parece que a pele assim, uma hora esticava, uma hora enrugava, uma hora esticava, e a gente ia para debaixo do chuveiro, meus irmãos, ar-condicionado ligado, 2 horas da manhã, eu estava me molhando no chuveiro, e deitava molhado na cama para ver se eu aguentava com calor. Misericórdia. Quente, meu irmão, quente, e glória a Deus, Senhor, me ajuda para eu não murmurar, Senhor, mas me ajuda para eu te glorificar nesse calor maravilhoso. Só que, a gente tem ar-condicionado, a gente tem geladeira, tem bebedouro, tem um teto, uns têm carros e podem usufruir disso, outros andam de micro-ônibus, enfim, irmão, são questões do cotidiano, glória a Deus. Agora vamos imaginar o povo, 3 dias no deserto. Não obstante, o calor do deserto era deserto. Uma hora, o terreno era arenoso. Quem já teve a experiência de andar na areia, a areia é pesada, você faz um esforço danado para andar na areia.
com certeza aquela areia não estava fria, com certeza era uma areia quente. Então, só para nós entendermos o contexto dos problemas que aquele povo estava atravessando ali. E o povo com mulher, com criança pequena, com um camelo, com as suas coisas, com seu gado, com seus utensílios. E o povo caminhando 3 dias, teve sede. Uma hora atravessando ali o terreno que era arenoso, de repente começou a passar pelo terreno pedregoso, com pedras, tendo que transpor ali pedras, toda a dificuldade que o povo estava atravessando ali naqueles somente 3 dias. E de repente acabou a água do povo. De repente o povo ficou sem água para beber. Estudos indicam que nós, seres humanos, a partir do 5º dia de sede, o nosso corpo começa a ter problemas fisiológicos. 5 dias sem tomar água, o nosso corpo começa a apresentar problemas fisiológicos. Então o povo estava ali 3 dias caminhando no deserto com sede. E aí começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a reclamar porque, dentro do contexto, Moisés, não tinha lugar lá no Egito para a gente morrer, a gente tinha que vir morrer aqui no meio desse deserto. E o povo esqueceu que lá eles eram escravos. Isso é uma conjectura, irmãos, é uma conjectura. E o povo parece que esqueceu que lá eles eram escravos. Como escravos, com certeza, lá não tinha bifezinho passado na manteiga. Como escravos, com certeza, lá não tinha aguinha gelada, suco de cupuaçu, todos os dias. Com certeza, lá não tinha tambaqui assado na grelha. Escravo, irmãos. Escravos. Eles estavam sobre dura serviço. A palavra do Senhor diz que quando eles foram lá pedir para... Moisés foi pedir para que o povo fosse para o deserto adorar o Senhor. Ele, é porque eles estão ociosos, então arrocha ainda mais, aperta ainda mais com esse povo. Com certeza esse povo estava comendo, meus irmãos, lá no Egito, deveria estar comendo coisas estragadas. Irmão Anderson, o que tem a ver isso dentro do nosso contexto? Vamos trazer para a visão espiritual. Meus amados, se nós pararmos para pensar, existe no processo de desintoxicação do organismo a depuração. E, de repente, se nós pararmos para entender a conjectura, o contexto, as águas, aquelas águas amargas, elas tinham propriedades medicinais. E, de repente, o Senhor permitiu que esse povo passasse 3 dias no deserto, suando, liberando as toxinas, liberando tudo aquilo de podridão que foi consumido lá no Egito, irmãos. Irmãos, lá no Egito, quando nós estávamos no Egito, a gente consumia porcaria lá. Mas não é só a porcaria que entrava pela boca. Porcaria de sentimentos, porcaria de pensamentos, porcarias. Entenda a palavra porcarias, pelo amor de Deus, é uma palavra, né? Amém, né, meu pastor? Pode falar, né, meu pastor? Porcaria que eu digo são coisas imundas que contaminavam a nossa alma, irmãos. E, de repente, aquele povo ali, 3 dias sem beber água, eles estavam passando por um processo de depuração. Eles não sabiam, mas o Senhor sabia. Porque o nosso Deus é o médico dos médicos. Porque o nosso Deus é o dono da ciência. Ele é o dono da sabedoria, Ele é a própria sabedoria. E, de repente, o povo passando 3 dias de sede, suando, já perdendo todo o líquido que podia perder. Quando pensaram que iam resolver o problema da sede, se depararam com as águas amargas. Como falei, assim são questões da nossa vida que a gente pensa que vai resolver o problema, quando se depara com outro problema. Então é hora de botar a cabeça no lugar e falar: Senhor, Tu está no controle. Te louvamos, te louvo, te exalto, te bendigo. E ali o povo teve a oportunidade de consumir uma água medicinal, ainda que amarga. Quem é da época do suquepá sabe o que é beber uma água amarga. O suquepá, meu irmão, aquele remedinho amargo, mas que em um dia limpava o fígado e o camarada estava bonzinho no dia seguinte. Eu tive muito problema de fígado, ao ponto das minhas mãos ficarem totalmente descapeladas. E haja suquepá, 20 gotinhas, infelizmente não tem mais, tira e queda. Assim como o chá de boldo. Chá de boldo é uma delícia, né? Eu gosto. Eu tomo guti-guti. É uma delícia para mim. É amarguinho, mas é um espetáculo. Santo remédio enviado do Senhor. Copaíba, andiroba.
Enfim, glória a Deus. Não é aula de biomedicina, né, meu pastor? Mas é palavra do Senhor. Então, meus irmãos, irmão Anderson, onde que a gente pode chegar com todo esse contexto? Meus amados irmãos, situações na nossa vida que se levantam são oportunidades que nós temos de desenvolver. Situações na nossa vida que se levantam são oportunidades de nós mostrarmos para o Senhor que nós confiamos nele. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se todos os dias o Senhor fala conosco que ele está no controle da situação, basta confiar. Se todos os dias o Senhor fala que a nossa vida lhe pertence, basta confiar. Se todos os dias eu fizer o que é certo diante do Senhor, se eu fizer o que é certo, plantar de forma correta, se todos os dias eu manter os meus pensamentos retos diante do Senhor, mas não for como um homem que cocheia entre dois pensamentos, se não for de ânimo dobre, que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. São questões, irmãos, que a gente começa a entender e a compreender o que é caminhar em retidão com o Senhor. São questões que a gente começa a entender e a compreender que são oportunidades de nós caminharmos confiando no sobrenatural de Deus. E de posse de todo esse entendimento, meus irmãos, eu quero trazer essa visão para dentro do casamento, culto dos casais. Aí vem uma segunda conjectura. Quantos e quantos casais ali, naquele momento, naquela travessia, naquela situação, não tiveram a oportunidade? Quando eu digo casais, famílias, tiveram a oportunidade de ver a situação, entender o contexto, entender a negatividade do momento, começar a ver o pessoal murmurando e reclamando, e de repente falando, não, opa, vem para cá, meu amor, a gente não vai entrar nessa murmuração, não. O pessoal, não, ninguém vai murmurar aqui não, meu amor, nós não vamos murmurar, não. Lembra de tudo que nós passamos, lembra de onde o Senhor nos tirou, lembra tudo que o Senhor nos permitiu passar nessa travessia aí nesses últimos dias. Mas só que a palavra do Senhor diz que o povo murmurou, o povo. Isso nos dá entendimento de que todos ali murmuraram. A gente começa a entender a conjectura da situação e trazer para a nossa vida. Nas questões como casal, porque a palavra do Senhor nos diz que é bom que o homem não esteja só, é bom que não esteja só porque se um cair o outro levanta, se um sentir frio o outro aquece, se um passar por problemas emocionais, problemas espirituais, digamos assim, um ajuda o outro, um segura o outro, um fortalece o outro. E é isso que o Senhor espera das nossas vidas. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas como casal. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas como um casal que caminha e que busca junto a presença do Senhor. Porque, afinal de contas, dentro do casamento, a instituição sagrada de Deus, a instituição sagrada do Senhor, o Senhor habita dentro do matrimônio santo, do matrimônio ungido, do matrimônio abençoado por Deus. E aí, como casal, a gente começa a entender e a compreender essas questões, e a gente começa cada vez mais a buscar o Senhor e a se fortalecer no Senhor, a se fortalecer com o Senhor, a se fortalecer para o Senhor, a se fortalecer na presença do Senhor. E a gente começa a entender e a compreender que essas situações que precisam ser resolvidas, que são situações que a gente precisa buscar a resposta e a orientação do Senhor. Antes de achar que a liderança não está sabendo, antes de achar que a liderança é contrária a qualquer coisa, antes de achar que eu não preciso buscar ajuda com a liderança, antes de achar que a liderança está aquém do meu problema, não está nem aí para mim, antes de murmurar contra o Senhor, procura a liderança, busca a liderança, não murmurar contra a liderança, não permitir as armadilhas, as setas do inimigo, de se ter a oportunidade de falar mal contra a liderança, de falar mal contra o ungido do Senhor, de falar mal contra aquele que é enviado de Deus. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso a gente pode extrair deste santo texto do Senhor, dessa situação que aparentemente aos nossos olhos pode parecer pequena, mas não é algo profundo, é algo que o Senhor fala no profundo da nossa alma, é algo que o Senhor nos traz no profundo de entendimento do nosso coração. Porque aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, meus irmãos,
é que nós tenhamos um coração circuncidado para Ele, é que nós tenhamos um coração fiel para com o Senhor, que nós venhamos a entender que o nosso coração saiu do Egito, meus irmãos. O nosso coração não está mais lá no Egito. O nosso coração agora está caminhando para a presença do Senhor. E aí o Senhor me trouxe outra conjectura, outro entendimento, outra compreensão dos fatos. Meus irmãos, se a falta daquilo, veja bem, se a falta daquilo que nós podemos ter aqui na terra está em falta, e se isso aflige a minha alma, significa que o meu coração ainda não está 100% lá no céu. Eu vou repetir, irmãos. Se a falta daquilo que podemos ter aqui na terra ainda está em falta, ou seja, eu ainda não tenho aquilo que eu posso ter aqui, e se isso aflige o meu coração, se isso me traz amargura de alma, a palavra do Senhor diz que os olhos são a janela da alma. Se eu entro por aquela porta cabisbaixo, rancoroso, se eu entro por aquela porta amargurado, se eu entro por aquela porta que parece que eu estou com raiva, parece que está todo mundo contra mim e eu estou contra todo mundo, porque está me faltando isso, está me faltando aquilo, porque eu não tenho isso, porque não está dando certo aquilo outro. Meus irmãos, significa que se eu agir dessa forma é porque o meu coração ainda não está lá na glória com o Senhor. É bíblico, irmãos. Será que tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida em relação a isso? Não tem. Olha o que o Senhor nos diz em Lucas capítulo 21. Eu peço que a amada, linda e preciosa igreja possa abrir. Lucas 21, dos versículos de 34. Lucas 21. 34 ao 36. Lucas 21, dos versículos de 34 ao 36, meus irmãos. Amém? Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm que suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Acautelai-vos, irmãos. Acautelai-vos. Cautela, tenha cautela sobre si mesmo. Tenha cuidado sobre si mesmo. Cuidado das preocupações. Olha que interessante, o Senhor nos traz 3 condições: orgia, embriaguez e preocupações desse mundo. Ora, eu creio que aqui no povo de Deus não há o problema da orgia e da embriaguez, porque se houver, arrependa-te, arrependa-se enquanto há tempo, em nome de Jesus, porque não foi para isso que o Senhor chamou. Ou o sangue do Senhor foi vertido naquela cruz em vão sobre a vida de quem pratica tal coisa, ou é hora de se posicionar, é hora de se arrepender. Porque isso são, digamos assim, impurezas da alma. São desejos carnais, impuros. Agora, preocupações da vida. O que são as preocupações da vida? Para que ninguém esteja sobrecarregado com as preocupações da vida. Ora, um carro de passeio aguenta 400 quilos. 400 quilos dá em torno de 8 sacos de cimento. Eu creio que nenhum de nós aqui consegue carregar 8 sacos de cimento. Em torno de 8 a 9 sacos de cimento. Mas se eu colocar esses 8 a 9 sacos de cimento dentro do carro, eu consigo transportar. Agora, se eu quiser economizar na minha viagem e preciso de 20 sacos lá para a minha obra e quiser levar os 20 dentro do meu carro, aí eu vou sobrecarregar meu carro. Aí eu vou estourar a suspensão do meu carro. Aí eu vou estourar o motor do meu carro. Aí eu vou estourar tudo aquilo que faz parte do sistema mecânico de engrenagem do meu carro. Assim o Senhor está nos dando o alerta para que não haja a sobrecarga dos problemas dessa vida. Os problemas dessa vida são problemas a serem resolvidos. Os problemas dessa vida são problemas que vão surgir, que nós precisamos resolver. Mas o que o Senhor não quer é que a gente esteja sobrecarregado com esses problemas.
O que o Senhor não quer é que esses problemas venham determinar o meu ânimo. O que o Senhor não quer é que esses problemas venham determinar quem eu sou na sua presença. O que o Senhor não quer é que esses problemas venham fazer parte da minha vida na hora que eu colocar minha cabeça no travesseiro, na hora que eu acordar, na hora que eu vier para a igreja, na hora que eu estiver no altar louvando o Senhor, na hora que eu estiver com a oportunidade de buscá-lo dentro da minha casa e não posso, porque eu estou tão amargurado, eu estou tão chateado, eu estou tão cheio de problema que eu não estou nem conseguindo buscar a presença do Senhor. Eu não vou estar com o meu ouvido atento para quando a trombeta soar, e o Senhor não quer isso para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida, irmãos. Irmãos, mas e então, como é que eu faço? Eu tenho problemas. Confia no Senhor, descansa no Senhor, busca a sua paz, que excede todo entendimento. Isso, meus irmãos, é a prática da palavra. E isso é praticar a fé. Porque esse é um nível, meus irmãos, que é só quem anda sobre as águas na presença do Senhor. É só para quem tem a presença do Espírito Santo. É você ter problemas para resolver. É você buscar no Senhor honrar esses problemas, para honrar os compromissos. Porque aqueles que fazem parte do contexto para que esses problemas sejam resolvidos precisam ser honrados. Porque isso é honra diante do Senhor. Mas isso não pode determinar o curso da minha vida, meu ânimo, a condição da minha alma. Ainda que a água esteja amarga, meus irmãos, ainda que pareça que eu vou resolver, poxa, consegui. De repente, não deu certo, não vingou. Meu Deus, louvado seja teu nome, Pai. Glória a Deus. É uma situação que eu preciso passar para ser transformado na minha vida, na minha alma. Então, louvado seja teu nome, papai. Glorificado seja teu nome. E aí, meus irmãos, aí o Senhor vem e dá mais um desfecho, voltando lá para Êxodo 15. Olha que maravilhoso, Êxodo 15, novamente. Olha que coisa maravilhosa, eu fiquei maravilhado no Senhor e com o Senhor. Irmãos, as águas, elas eram amargas, mas elas não permaneceram amargas. Houve uma solução, houve um direcionamento de Deus, houve uma bênção do Senhor para a vida daquele povo, embora aquele povo tenha murmurado. A palavra do Senhor nos diz que Moisés, a liderança, aquele que foi levantado por Deus, está à frente daquele povo, intercedeu, clamou ao Senhor, e o Senhor lhe revelou, o Senhor lhe deu uma visão, o Senhor lhe deu um entendimento e falou com ele: corta aquela árvore e lança sobre as águas. Ora, quem é a nossa árvore, irmãos? Quem é a nossa árvore que a palavra nos ensina? É Jesus, a árvore da vida, a videira. Ele é a videira. O que eu aprendo com isso? Traz Jesus para dentro de ti, para a tua situação, te apresenta. Porque, irmãos, tem gente que acha que é tão superior que não tem que levar seus problemas para o Senhor. Mas não. Está com problema? Apresenta. A situação está amargosa. Traz Jesus para dentro da tua vida. Não, eu tenho trazido. Não tem. Como assim não tenho? Não tem, meus irmãos. Olha aqui, a tua situação. O rancor está tomando conta de ti. Como é que Jesus pode estar habitando no teu coração? A situação que está na tua vida está tão latente. Eu estou vendo nos teus olhos que tu está tão rancoroso. Eu não consigo enxergar Jesus aí. Aí o Senhor diz, então te arrepende. Traz Jesus para dentro do teu coração. Suporta, a palavra do Senhor diz que nós devemos suportar as aflições. Suporta, entende que é um processo de limpeza, é um processo de depuração, é um processo de desintoxicação de tudo aquilo que foi vivido lá no Egito. É você passar por essa situação glorificando o nome do Senhor e permitindo que essa água amarga venha trazer consigo todas as propriedades medicinais do Senhor para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. Lança o Senhor nessa situação na tua vida. Traz o Senhor para essa situação, para com a tua vida. Que as águas vão ficar doces, meu irmão, minha irmã, meus amados. A situação vai ser transformada. Quer dizer que amanhã meu problema vai estar resolvido? Pode até não estar, mas amanhã tu já vai entrar com um sorriso no rosto naquela porta. Amanhã tu já vai entrar glorificando o nome do Senhor. Amanhã tu não vai levantar as mãos para o céu
só por levantar, mas tu vai levantar com alegria. A palavra do Senhor nos diz: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Olha o que o Senhor, amém, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória. Olha o que o Senhor nos diz em Filipenses capítulo 4, a amada igreja pode abrir, Filipenses capítulo 4. Olha como Deus é maravilhoso, meus irmãos. Ah, o irmão Anderson está sabendo de alguma coisa. Por isso... Não, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, meus irmãos. Nós somos o povo de Deus e o Senhor não quer que nenhum daqui se perca. Nenhum, porque Ele verteu o sangue dele por cada um de nós. Olha o que o Senhor nos diz em Filipenses 4, dos versículos de 4 ao 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Seja moderado. Está com problema? Vence esse problema no teu coração. Não fica... Calma o teu coração. Perto está o Senhor. Olha aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não é com murmuração, não é com amargura, é com ação de graça, meu irmão, minha irmã. E aí o Senhor vem com seu amor e diz assim, ó, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aí o Senhor vem e confirma que o teu coração está circuncidado para Ele, que o teu coração é dele, que o teu coração não está lá no Egito, que o Senhor pode voltar hoje, se Ele voltar agora, nós estaremos na glória com o nosso Deus. Meus irmãos, esses problemas não podem nos prender aqui. Cara, irmãos, misericórdia. Nós somos o povo de Deus, meus irmãos. O povo de Deus anda com um sorriso no rosto. Meus amados, glória a Deus. Eu relutei para não falar o que eu vou falar, mas eu vou falar, meus irmãos. Eu vou falar para a glória de Deus, não é para mendigar não, meus irmãos. É para a glória do Senhor. Todos sabem que o vaso de barro que vos fala está com o carrinho dele quebrado. Amém? Isso não é novidade, glória a Deus. E aí nós temos os nossos bebês para levar para a escolinha. E a gente ali naquela caminhada, meu irmão, debaixo do sol quente, meio-dia, chega a pele ardendo. E a gente ali, amor, vai dar certo. Nós vamos conseguir. Descansa. Amor, confia. Nós vamos conseguir. Primeiro dia. Segundo dia. Terceiro dia. Uma semana. Desde quando os meninos voltaram para a aula. A gente lá. Sol, debaixo de sol. Caminhando, levando os meninos para a escola. De repente, meus irmãos, numa bela tarde, caminhando, o Senhor fala ao nosso coração, meu e da minha esposa. O Senhor deu o seguinte entendimento para a nossa vida. Meus filhos, eu estou permitindo essa situação também porque a filha de vocês precisa exercitar a perninha dela. Meus irmãos, a gente não imagina como Deus age. Cara, de novo, me perdoa a gíria coloquial, me perdoem. Mas, enfim, o Senhor, Ele permite situações e a Bia está exercitando a perninha dela. Todos sabem do problema que nós temos, de questão de equilíbrio, de andar. A Bia, minha princesa, a nossa princesa, 3 cortes no rosto, porque ela se desequilibra e cai. E agora a perninha dela está mais forte, caminhando, meus irmãos. De carro a gente não ia ter essa condição. É difícil, aos olhos humanos, entender isso. Mas quando você pega o seu problema e leva para o Senhor, e você passa a enxergar o teu problema de uma outra forma, de um outro prisma, de uma outra situação. Quando eu comecei com a minha amada, a gente chegava em casa com a língua para fora. Agora a gente chega em casa disposto. De repente a gente começou a acordar às 6 horas da manhã, todo mundo fazendo caminhada. De repente a gente tendo que andar de ônibus para visitar, para fazer isso, aquilo, outro, e a gente está podendo contemplar situações. Aí, de repente, a gente chega na casa do nosso sogro lá e tem uma escadaria, meu irmão, de 100 degraus. Vai, Bia. Vai, minha filha. Te exercita. Sem se segurar no corrimão. E ela subiu e desceu. Aí a gente tem ido para o Panda Codajás fazer consultas lá no Panda Codajás. Quem conhece sabe aquela escadinha maravilhosa que tem lá. Se nós estivéssemos de carro, meus irmãos, nunca que a gente ia subir e descer aquela escada umas 5 vezes, toda vez que a gente vai lá, porque a gente ia querer entrar no carro e ia querer ir embora. Vai, Bia.
Começa, minha filha. E ela vai, sobe. Bora, papai, descer. E desce. Bora de novo, papai. Sobe. Bora, papai, descer. E desce. A perninha dela chega a estar bem firme. A gente já percebe, meus irmãos, como ela já consegue andar direitinho. Já parou de cair mais lá em casa. Um exemplo tão simples, tão pequenininho. Fora todas as outras situações que nós estamos vivendo e atravessando e glorificando o nome do Senhor. Então, meus irmãos, glorifica o nome do Senhor. Está diante das águas amargas, glorifica o nome do Senhor. As águas amargas são a oportunidade que tu vais ter, nós vamos ter, de trazer Jesus, de trazer o Senhor, para Ele adoçar as nossas águas. Para que nós possamos glorificar o nome do Senhor, meus irmãos, me perdoe o tempo, eu quero só dar o desfecho em relação ao nosso coração estar circuncidado para com o nosso Deus. Jeremias 4, dos versículos de 1 ao 4. Olha que maravilhoso, meus irmãos, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus não tem palavras, todas as palavras não são suficientes. Olha o que o Senhor te fala essa noite, meu irmão, minha irmã. Só Deus sabe o que se passa no profundo do teu coração. Só Deus sabe. Olha o que Ele te diz. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Lavrai para vós outros o coração de vocês, lavrai para vós outros o seu coração, não semeie entre os espinhos. Mateus nos ensina que semear entre os espinhos é ouvir a palavra do Senhor, mas por causa de todos os problemas que tem na minha vida, a palavra não consegue semear, a palavra não consegue frutificar. Então o Senhor está dizendo essa noite: lavra o teu coração, meu filho, minha filha. Em nome de Jesus, lavra o teu coração. Não permita que os problemas venham determinar o teu ânimo. Não permita que os problemas venham determinar a tua vontade de me buscar. Não permita que os problemas venham determinar quem um dia tu decidiu ser na minha presença para levantar os braços e me louvar. Não. E o Senhor nos diz: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras, da malícia das obras más, da malícia das obras que querem fazer com que o povo de Deus se afaste do Senhor. Não, mas vamos circuncidar o nosso coração que já está circuncidado para com o nosso Deus. O nosso coração é do Senhor, meus irmãos. O nosso coração não é daquilo que a gente pode ter aqui nessa vida, nessa terra, mas é do Senhor. O nosso coração é do nosso Deus, porque a qualquer momento o nosso Deus vai rasgar os céus e vai nos arrebatar, meus irmãos, e nós vamos estar na eternidade com o Senhor. E nada do que a gente pode ter aqui nessa terra vai se comparar com aquilo que a gente vai ter lá na glória, meus irmãos. Isso é motivo de glória.